Me responde uma coisa, você já deixou de começar um projeto porque estava esperando o momento perfeito? Você já passou horas e horas revisando um trabalho sem nunca achar que tá bom o bastante? E se eu te disser que essa busca pela perfeição pode estar sabotando tua vida sem você perceber? Hoje eu vou revelar uma verdade incômoda. O perfeccionismo, que muita gente vê como qualidade, pode ser uma das formas mais traiçoeiras de autossabotagem. Fica comigo nos próximos minutos, porque a gente vai descobrir por que tentar ser perfeito provavelmente vai te deixar estagnado na vida. E principalmente, como se libertar dessa armadilha do perfeccionismo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o assunto é perfeccionismo. Mas não do jeito que você está acostumado a ouvir. Muita gente diz com orgulho, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo bem feito. Talvez você mesmo já tenha falado ou pensado isso. Por muito tempo, eu também achava que ser perfeccionista era sinônimo de altos padrões, da busca da excelência. Só que a realidade não é bem assim. A verdade é que existe uma linha tênue entre buscar fazer o melhor e cair na armadilha do perfeccionismo. De um lado, é ótimo você querer superar, entregar um bom resultado. Do outro, nada nunca é o suficiente. Você se torna um dos seus piores críticos e um dos seus piores inimigos. O perfeccionismo extremo, ele faz a gente ficar paralisado, com medo de errar, com medo de agir, com medo do julgamento alheio. E isso acaba nos impedindo de tomar as ações que a gente precisa. E não sou só eu que estou dizendo isso. A própria ciência já mostrou o estrago que o perfeccionismo excessivo pode causar. Para você ter uma ideia, teve um estudo que acompanhou jovens por quase 30 anos e descobriu um aumento significativo nos níveis de perfeccionismo ao longo das gerações. Uma outra pesquisa de 2022, com pessoas entre 16 e 25 anos, 85% dos participantes disseram que têm traços perfeccionistas focados em conquistar resultados, principalmente na vida acadêmica. E relataram que essa pressão constante estava afetando muito a saúde física e mental. Então por que a gente insiste em ser perfeccionista? O que está por trás dessa necessidade de ser 100% o tempo todo? E principalmente, como quebrar esse ciclo para conseguir evoluir de verdade? E antes de mais nada, vale deixar claro que ter disciplina, ser caprichoso, buscar a excelência não é o problema. O problema é quando a gente confunde excelência com uma perfeição inatingível. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar 5 pilares para você entender essa diferença e vencer o perfeccionismo. Então vamos logo para o primeiro ponto. O perfeccionismo não é uma virtude, é medo disfarçado. Você já parou para pensar o que realmente significa ser perfeccionista? Muita gente confunde perfeccionismo com qualidade, achando que é simplesmente querer tudo certinho. Mas por trás do perfeccionismo tem algo muito mais profundo. O medo. O medo da falha, o medo do julgamento dos outros, o medo de não ser bom o bastante. A psicologia ela define o perfeccionismo não como um desejo de fazer o melhor, mas como uma necessidade extrema de não errar jamais. De atingir um padrão muitas vezes impossível. E na maioria das vezes ligar a sua autoestima a esse padrão. Sabe aquela clássica pergunta na entrevista de emprego? Qual é o seu maior defeito? E a resposta clichê na maioria das pessoas é: eu sou muito perfeccionista. A gente fala isso achando que é uma vantagem disfarçada de defeito. Afinal, quem não quer um funcionário que busca a perfeição, não é mesmo? O problema é que o perfeccionismo ele não significa necessariamente melhores resultados. Ele significa muito mais pânico de cometer erros. Significa colocar na cabeça que qualquer deslize torna você um fracasso total. E essa mentalidade, ela é completamente paralisante. Você precisa entender que nós somos, por natureza, imperfeitos. Errar é uma parte fundamental do processo de aprendizado. Todo mundo sabe disso em teoria. Só que o perfeccionista, ele não internalizou isso. Lá no fundo ele acredita que só vai ser aceito se for perfeito. Que só merece reconhecimento se não cometer erro nenhum. Talvez você se identifique com esse exemplo. Quantas vezes você já fez algo muito bem, mas ficou pensando em um detalhe mínimo que saiu mais ou menos, que saiu um pouco abaixo do padrão. E por causa disso você deixou de valorizar todo o resto. O filósofo Alan de Botton, ele tem uma frase interessante. Antes de tudo, devemos aceitar que somos falhos e que aqueles que nos cercam também são falhos. Ou seja, a imperfeição é parte da condição humana. Negar isso é negar a realidade. Buscar uma perfeição impossível é entender errado o que é ser humano.
Dá para ser excelente, excepcional, mesmo sendo imperfeito. Porque a excelência, de verdade, inclui aprender com os erros. Ou seja, inclui os erros. E eu quero que você reflita, sinceramente, em que áreas da sua vida você tem evitado riscos ou novas tentativas por medo de não ser perfeito. Pode ser na carreira, quando você hesita em se candidatar para uma vaga porque você não cumpre 100% dos requisitos. Ou até nos relacionamentos, quando você evita se abrir para outra pessoa com medo de mostrar vulnerabilidade ou com medo de não agradar. Identificar esses pontos é importante porque é aí que mora a autossabotagem. Segundo ponto, as armadilhas do perfeccionismo no dia a dia. Agora que a gente já entendeu que o perfeccionismo muitas vezes é medo disfarçado, vamos ver como que ele age na prática, sabotando a gente no dia a dia. Porque uma coisa é falar em teoria, a outra é perceber as pequenas atitudes. E uma das maiores armadilhas do perfeccionismo é a procrastinação. Ironicamente, o perfeccionista, que na teoria é super dedicado, ele pode virar o rei do deixar para depois. Sabe por quê? Porque se ele sente que não vai conseguir fazer algo com perfeição, ele prefere nem começar. Eu vou esperar até estar mais preparado. Ou eu vou adiar isso aqui até ter certeza que eu consigo fazer 100% perfeito. E o resultado, na maioria das vezes, são tarefas importantes que ficam empacadas. Quantas vezes você já adiou o início de projeto ou o início de um novo hábito porque estava esperando as condições ideais, as condições perfeitas? O problema é que esse momento perfeito, ele nunca vai existir. E essa ideia de, se não for para fazer 100%, prefiro nem fazer. Parece até nobre. Pô, o cara é perfeccionismo, quer dar 100% de si. Mas é assim que a gente vai empurrando com a barriga o que poderia nos levar adiante. Muitas vezes é melhor você fazer algo 70% mais fazer do que você adiar algo por meses e meses e meses até você conseguir fazer 100%. Outra armadilha clássica do perfeccionismo é a paralisia por análise excessiva. Vê se você se identifica com essa cena. Você precisa tomar uma decisão ou você precisa entregar um trabalho, mas sente que ainda não está 100%. Então você vai e revisa a pesquisa mais uma vez, ajusta ali um detalhe, muda uma vírgula, faz isso de novo, e de novo, e de novo. E quando você percebe, já passou o prazo, você perdeu a oportunidade porque você ficou preso ali em algumas minúcias que nem eram tão importantes no final das contas. Perfeccionismo leva a gente a gastar tempo demais no que muitas vezes não importa tanto assim. Uma frase que eu gosto bastante e eu levo para minha vida é: o feito é melhor que perfeito. Porque no mundo real, você cumprir um prazo com um trabalho bom, ainda que não impecável, geralmente traz mais resultado do que você perder o timing tentando entregar algo impecável. Na prática, o que acontece é que as pessoas perfeccionistas tendem a ser menos produtivas, porque elas travam muito nos detalhes, elas perdem tempo e elas se frustram muito mais. Além disso, o perfeccionismo pode fazer a gente desistir no meio do caminho. Parece contraditório, mas pensa bem, quando a pessoa perfeccionista se depara com um obstáculo, uma barreira, com um erro, aquilo muitas vezes dói tanto no ego que ela pode preferir simplesmente abandonar a tarefa do que continuar e arriscar falhar de novo. Só que quando você faz isso, você simplesmente deixa de evoluir. Você deixa de aprender com os teus erros. Você deixa de progredir numa segunda, numa terceira, numa quarta tentativa. Quantas oportunidades a gente não perde assim? Outra forma de autossabotagem do perfeccionista é a mentalidade 880, tudo ou nada. Se eu não posso fazer 100%, então eu faço 0%. Por exemplo, se você se propõe a acordar cedo e malhar todos os dias, e aí numa quarta-feira você perde a hora, você não consegue por qualquer motivo, um perfeccionista pensa: estraguei completamente minha sequência perfeita da semana. Agora já era, para que continuar? Na próxima semana eu começo do zero, uma semana 100% perfeita. Em vez de apenas reconhecer o deslize e voltar à rotina no dia seguinte, ele simplesmente chuta o balde de vez. Isso vale para dieta, estudo, leitura, qualquer hábito. É o famoso 8 ou 80. Esse pensamento ele é extremamente sabotador, porque qualquer ser humano está sujeito e vai escorregar de vez em quando. E se a cada escorregada você recomeçar do zero ou simplesmente desistir, imagina só, você nunca vai progredir de verdade. Você fica preso nesse ciclo de começar e parar, começar e parar. Resumindo esse ponto, o perfeccionismo ele sabota a sua produtividade e o seu progresso. Ele faz você procrastinar o início, ficar obcecado no meio e muitas vezes desistir antes do final. Tudo isso embalado por uma justificativa bonita de sou exigente demais comigo mesmo, eu busco sempre a perfeição. E se você se reconhece nessas armadilhas, não se sinta mal.
A maioria de nós já caiu ou ainda vive caindo nelas. Tomar consciência disso é o primeiro passo para a mudança. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto: o preço do perfeccionismo para sua saúde mental. A essa altura já deu para ver que o perfeccionismo cobra um preço alto em produtividade, em oportunidades perdidas. Mas talvez o maior preço de todos seja a nossa saúde mental e o nosso bem-estar emocional. Porque viver sobre a tirania do tem que ser perfeito é um estresse constante e desumano consigo mesmo. Pensa bem, se cada erro parece o fim do mundo, se nada que você faz é bom o bastante, como é que fica a sua satisfação pessoal? O perfeccionismo ele gera uma sensação contínua de insatisfação. Você pode alcançar algo incrível e ainda assim a tua mente foca naquele detalhezinho que não saiu como planejado. É como você subir no pódio e reclamar que a medalha não está tão brilhante quanto você esperava. No longo prazo, isso vai minando tua felicidade, vai minando tua motivação, vai minando teu senso de realização. E eu não estou exagerando. Vários estudos já ligaram o perfeccionismo excessivo a vários problemas de saúde mental. Ansiedade, depressão, estão no topo da lista. E se você parar para pensar, faz sentido. Quando você se cobra além do limite, quando você nunca se perdoa pelas falhas, a ansiedade vira uma companheira diária. A autoestima começa a despencar. A pessoa perfeccionista vive com aquele sentimento de nunca sou bom o bastante. E isso é um terreno fértil para depressão, para estresse crônico. É como você conviver com uma tensão constante. Afinal, qualquer simples tarefa pode virar uma prova de fogo quando você impõe a si mesmo que você não pode errar nada. Isso, biologicamente falando, coloca o teu corpo num estado de alerta o tempo todo. O cortisol lá em cima, qualidade de sono lá embaixo. Com o tempo, o teu corpo e a tua mente sentem isso. Não é à toa que os perfeccionistas têm maior propensão ao burnout, aquela exaustão física e mental. E tem também um grande impacto na tua autoestima e na tua autoimagem. Curiosamente, muitas pessoas perfeccionistas por fora parecem confiantes, seguras, só que por dentro elas escondem uma insegurança muito grande. É quase como se elas estivessem sempre com medo de serem expostas. Daí também vem a famosa síndrome do impostor. Já ouviu falar? É quando, mesmo tendo conquistas e resultados, a pessoa sente que não merece, que é uma fraude, que a qualquer momento todo mundo vai perceber. Os perfeccionistas são fortes candidatos a esse sentimento, porque como eles nunca acham que fizeram bom o bastante, ou se alguém elogia ou reconhece, eles pensam, me elogiaram aqui, mas mal sabem eles que não ficou perfeito, que tem essa falha, que eu cometi esse erro. Se eles descobrirem, vão ver que eu sou uma farsa. Isso é horrível. Isso vira um ciclo e quanto mais você consegue, mais você se cobra e menos você vai internalizando as suas vitórias. E vale lembrar que ninguém vive isolado. O perfeccionismo ele também afeta os teus relacionamentos, o teu ambiente. Você pode ficar mais irritado com os outros. Afinal, se você se cobra a perfeição, às vezes acaba esperando injustamente que os outros também sejam perfeitos. Ou você pode se fechar, não pedir ajuda, porque você acha que só você faz direito. Porque se você pedir ajuda seria admitir a falha. E isso afeta as pessoas. Isso aumenta aquela sensação de estar sozinho com suas cobranças. Mas agora vamos falar como aliviar esse peso. O primeiro passo a gente já está fazendo, que é a conscientização. É entender que isso não é saudável, que isso não é normal e que a vida não precisa ser assim. Perceber isso não te torna fraco. Pelo contrário, te torna humano. Todo mundo tem inseguranças. A diferença é como a gente lida com elas. O perfeccionismo, ao contrário do que parece, te impede de lidar com a insegurança de uma forma construtiva. Porque faz você fugir de situações onde você poderia aprender. Onde está tudo bem você errar. O que nos leva ao quarto tópico. De onde vem o perfeccionismo? Ninguém acorda de manhã e decide, vou ser perfeccionista para sofrer mais. Então, de onde vem esse padrão comportamental? Uma grande raiz do perfeccionismo é o que a gente já falou. O medo do fracasso, o medo do julgamento. Em algum momento da vida, a gente aprende de forma errada que errar não é aceitável. E isso pode vir lá na infância. Pais muito críticos, muito exigentes, um ambiente onde você só é elogiado quando você tirava nota 10, ou só quando você ganhava a medalha de ouro. Um ambiente onde só recompensavam o resultado e nunca o processo. Sempre te parabenizavam pelo que você tirou, pela nota que você tirou, pelo resultado que você conquistou e nunca pelo esforço que você empreendeu. Talvez você tenha aprendido lá atrás que para ser amado, para ser aceito, você tinha que corresponder a expectativas altíssimas. Às vezes isso é fruto da comparação excessiva
com irmãos, com primos, com amigos. E não é que, então é culpa dos seus pais. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles queriam o melhor pra você. Eles não queriam passar essa mensagem de que você precisava ser o melhor em tudo. Outra origem desse padrão comportamental é a sociedade em que a gente vive. Numa época onde a competição é extremamente acirrada. Redes sociais, então, nem se fala. A gente abre o Instagram e a gente só vê pessoas mostrando vidas perfeitas, corpos perfeitos, carreiras incríveis. Mesmo que racionalmente a gente saiba que aquilo é editado, é filtrado, emocionalmente, a comparação bate. Surge aquela sensação de todo mundo tá dando conta, todo mundo tá evoluindo, todo mundo tá conquistando, menos eu. Preciso me esforçar mais, preciso ser mais perfeito para acompanhar. Nós vemos diariamente apenas o lado perfeito das pessoas na rede social. Nunca as derrotas, nunca os fracassos, os tropeços. E com isso, a pressão social para ter sucesso é gigantesca. E além de tudo isso, também tem o fator dos traços de personalidade. Tem gente que já nasce ou desenvolve uma tendência maior à autocrítica, ao detalhe. Pessoas muito inteligentes ou muito talentosas às vezes sofrem mais com o perfeccionismo. Porque durante a vida toda ouviram: você é especial, você é o melhor, você tem muito talento para isso. E aí acabam criando esse medo de decepcionar. Então, resumindo, as origens desse padrão comportamental: ambiente familiar, críticas, cobranças na sua formação, cultura de alta pressão e comparação, personalidade, inseguranças pessoais, redes sociais. E você saber disso é útil para você parar de se julgar tanto. E a boa notícia é que, como qualquer hábito, como qualquer padrão comportamental aprendido, dá para você desaprender, ou pelo menos dar uma atenuada. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar agora no quinto ponto. Como se libertar do perfeccionismo. Então vamos para algumas estratégias práticas e algumas mudanças de mentalidade que podem transformar essa relação que você tem com os seus próprios padrões. Primeiro, pratica um pouco mais de autocompaixão. Pega um pouco mais leve consigo mesmo. Não se cobra tanto assim. Tenta substituir aquele diálogo interno de como é que eu pude vacilar nisso? Que erro ridículo. E se punir por isso. Por algo como, ok, eu errei nisso. Reconheço o meu erro. Isso não define quem eu sou. O que eu posso aprender aqui? Como é que eu posso garantir que eu não vou cometer novamente esse erro? Isso reduz muito a ansiedade. E te dá muito mais clareza para você seguir em frente sem ficar remoendo algum erro do passado. Outra técnica importantíssima é você mudar a forma de você enxergar as tuas falhas, os teus erros. Em vez de você encarar uma falha como um fim da linha ou uma prova de incapacidade, um atestado ali de burrice, pensa em enxergar ela como um feedback, como parte de um processo. Eu sei, todo mundo fala isso, mas e na prática? Tenta lembrar de algo que deu errado no passado e veja o que você aprendeu com aquilo. Coloca no papel o que você aprendeu com aquilo. Todo erro carrega consigo algum aprendizado, desde que a gente esteja disposto a olhar por esse ângulo. Uma coisa interessante é você estudar a história de pessoas de sucesso e ver quantas vezes elas falharam antes de fato vencerem. Sério, faz esse exercício qualquer hora. Pega a biografia de alguém que você admira, dá uma lida. Você vai ver que todos falharam repetidamente e foi isso justamente que tornou eles melhores. Como eu já falei aqui no outro vídeo, Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, ele fez mais de 1000 tentativas que não deram certo. E ele dizia: eu não falhei 1000 vezes, eu simplesmente descobri 1000 maneiras de não se fazer uma lâmpada. Esse é o tipo de mentalidade de crescimento que é o oposto do perfeccionismo. Em vez de eu falhei, eu sou um fracasso, pensar: eu falhei, beleza, faz parte do caminho, qual que é o próximo passo? Terceiro ponto, estabeleça padrões altos, porém realistas. Como a gente falou, não é para você virar um desleixado, sem ambição, fazer as coisas de qualquer jeito. A questão é você estabelecer metas e padrões saudáveis. Como saber que é uma meta saudável? Ela deve ser desafiadora, mas atingível. E além disso, deve ser flexível o suficiente para que te permita ajustar a rota, ajustar o caminho. Colocar limites de tempo nas tarefas também ajuda muito a segurar o perfeccionista que tem dentro de você. Se eu me der 3 horas para fazer uma apresentação, eu faço o possível naquele tempo e entrego. Se eu não coloco limite, o perfeccionista dentro de mim, ele vai querer lapidar slides ali, vírgula a vírgula, por 3 semanas. Então, experimente. Da próxima vez que você tiver algo para fazer, defina um prazo antes. Mesmo que autoimposto, se você não tiver um prazo real. E principalmente, cumpra esse prazo. Entregue bom o suficiente no prazo, em vez de perfeito, mas atrasado. Você vai ver que geralmente ninguém além de você nota a diferença. Quarto, quebre o ciclo do tudo ou nada. Lembra da mentalidade do 880?
Vamos trabalhar para quebrar ela. Quer saber como? Com pequenas concessões. Por exemplo, se você está determinado a estudar 2 horas todos os dias, mas um dia ali sua cabeça não tá boa, em vez de você desistir, permita-se estudar 30 minutos. Ah, mas 30 minutos é pouco. Não adianta. Adianta sim. Porque você mantém o hábito vivo e principalmente você ensina pro teu cérebro que não precisa ser tudo ou nada. Que fazer algo é melhor do que não fazer nada. Essa reprogramação é importantíssima. Da mesma forma, se você está seguindo uma dieta e vai no aniversário e come um pedaço de bolo, não significa que você jogou tudo fora. Significa simplesmente que você comeu um pedaço de bolo. E você é humano, lembra? E que no próximo dia você vai voltar à tua rotina normal, vai voltar à dieta. É simples. Só que o perfeccionista tende a dramatizar e a transformar um deslize em uma autorização para o colapso total. Não caia nessa armadilha. Pratica deliberadamente esse meio termo. Uma outra dica aqui é compartilhar versões não finalizadas de um trabalho que você esteja fazendo. Pega uma pessoa ali de confiança, e eu sei que isso dói pro perfeccionista. Mas, por exemplo, você está escrevendo um texto, mostra o rascunho para um colega, mostra como está ficando, peça opinião, peça feedback. Apresenta o piloto ali do projeto, um esboço antes de estar 100%. Isso treina você a se sentir confortável com o em progresso e a perceber que as pessoas não vão te crucificar por não estar perfeito ainda. Muito pelo contrário, eles vão te dar vários feedbacks, muitos deles serão úteis para você melhorar mais rápido do que se você tivesse ficado isolado tentando adivinhar a perfeição. E quinto passo, foque no progresso, não no resultado. Esse aqui é fundamental. Você precisa redescobrir o prazer no processo. O perfeccionista, ele tá tão obcecado com o resultado final que ele esquece de curtir, de aprender com a jornada. Tenta mudar o foco conscientemente. Por exemplo, se você está escrevendo um livro, ao invés de você pensar, eu tenho que escrever um livro best-seller, top 10 na Amazon. Foque em, eu vou escrever todos os dias, eu vou desenvolver minhas ideias. Eu vou colocar ali bons textos no papel. Isso por si só já é uma vitória. Se você está malhando, em vez de preciso ter o corpo perfeito até o verão, pensa em cada treino como um objetivo por si só. Você está ficando mais forte, mais saudável, está progredindo as cargas. Parece um papo abstrato, motivacional, mas é neurologicamente benéfico. Quando você valoriza o processo, cada pequeno passo vira uma fonte de motivação. E não só um meio para um fim que muitas vezes é inalcançável. Então, foca no processo, celebre pequenas vitórias. Terminou aquela apresentação antes do prazo? Excelente. Escreveu 2 páginas ali do teu projeto hoje? Ótimo. Conseguiu dizer não para uma demanda extra desnecessária? Reconheça isso. Cada vez que você reconhece esses passos, você enfraquece a ideia do só vale o resultado final. E você começa a apreciar a evolução. E agora que você sabe de tudo isso, eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Eu quero que essa semana você pegue uma tarefa, um projeto que você tenha evitado, que esteja empacado ali, que você acha que não está preparado o suficiente, que o perfeccionismo não deixa você agir. E dê pelo menos um passo concreto nele. Mesmo que pequeno, mesmo que seja imperfeito, apenas faça. Quebre esse gelo, esse bloqueio inicial. E você vai ver que independente do resultado, se deu certo, se não deu certo, se fluiu, se não fluiu, você tomou a ação. E esse é o ponto mais importante. A excelência de verdade nasce da consistência, da melhoria contínua e principalmente da coragem de arriscar imperfeições. Eu espero de coração que esse papo tenha acendido aí uma luz para você refletir e agir diferente. Se você conhece alguém que sofre com perfeccionismo, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar as pessoas a quebrarem esse ciclo. E claro, antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo que me ajuda demais, fortalece pra caramba o crescimento do canal. Clica no botão hypar aqui embaixo também que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.